injeções de anticoncepcional, você começa a fazer o planejamento familiar. Então isso também é uma coisa que ajuda. E o outro é a maior difusão dos meios de comunicação, ou seja, as pessoas começam a ter mais informações de evitar menino, começa a ter informações de como reduzir o número de filhos, qual é o ponto positivo de se fazer um planejamento, o que é que você conquista com um planejamento familiar, tá certo? Veja você na sua casa, você tem quantos irmãos? Você só tem uma irmã? Você tem dois irmãos? Veja como é seu estilo de vida. Veja o que os seus pais fazem para poder pagar a sua escola, te dar um telefone, levar você para passear, comprar sua roupa. Imagina se você tivesse mais 8 irmãos. Será que você teria as coisas que você tem hoje? Será que você teria as mesmas oportunidades de estudar que você tem? Então percebam que tudo gira em torno de um planejamento, tá bom? Então o crescimento demográfico se caracteriza dessa forma. E a expectativa de vida? Não sei se vocês sabem, mas a expectativa de vida, ela nada mais é de que no livro muitas vezes chama de longevidade. Eu vou viver até quando? Até quando eu vou viver? Eu não sei, tu sabe? Eu não sei. Então, o tempo de vida nós chamamos de expectativa. A minha expectativa é que eu viva até 70 anos, 80 anos, que é uma média, porque as pessoas fazem um levantamento das pessoas que estão morrendo e vê a idade. E aí tem gente que morre com 30, tem gente que morre com 90, então faz-se uma média e dá-se aí a expectativa de vida, tá bom? A expectativa é muito alta. Por que é muito alta? Já parou para pensar? Por que as pessoas na Europa vivem muito? Lá tem muito idoso. Por quê? Porque ao longo da vida o país permite que você, ao se planejar, viva bem. Então, muita gente na Europa tem um bom plano de saúde, né? Os hospitais funcionam, tem financeiramente condições de se alimentar bem, de não estar comendo besteira, tá certo? O estresse é menor porque economicamente você está mais estável. Então a tendência, quando você vive em uma vida de uma boa alimentação, física, não é? Estresse pouco, não tem tanta coisa para estar se preocupando, você vive mais, não é? Você vai se aposentar. E aí você, aposentado num país da Europa, vai lhe dar o luxo de viver só de aposentadoria, passeando, viajando, diferentemente de países, por exemplo, como o Brasil, não é? Você vê que as pessoas vivem estressadas, aperreadas, não sabem o dia de amanhã, o nível de estresse aumenta, a correria do dia a dia come qualquer coisa em qualquer lugar, não é verdade? Quando se aposenta depois de vários anos de trabalho e estresse, não pode viver da aposentadoria porque é pouco. Aí às vezes a pessoa está aposentada, mas tem que continuar trabalhando, pegando ônibus, levando poluição, problema de assalto, medo da violência. Essas pessoas tendem a morrer mais cedo. Então percebam que a expectativa de vida ela pode variar dependendo do país. Na Europa, a expectativa de vida, tá certo? Então veja aí, a expectativa de vida, a maioria é acima de 75. Tem lugar que é 80, 83, é uma média, viu? Tem gente que vive muito mais. Em consequência disso, o grande número de idosos, né, na composição da população, ela vai gerar algumas consequências, tá certo? Qual é a consequência de você ter muitos idosos? Existe uma consequência negativa. E claro que sim. Porque, como regra, se o adulto trabalha, quando ele ficar idoso, ele vai se aposentar. E o que é a aposentadoria? Na verdade, é um dinheiro que ele recebe por conta de vários anos de trabalho. Então, ele vai ficar em casa recebendo esse dinheiro do governo, tá bom? Então, o governo vai pagar a aposentadoria. Sabe como é que nós chamamos isso? Tá aqui embaixo, ó, previdência social. Essa palavra previdência,
é uma palavra que envolve várias coisas, principalmente a aposentadoria, tá bom? Aposentadoria. A aposentadoria é o valor que se paga para o idoso que se aposentou. Então imagina, se todo idoso, como regra, recebe aposentadoria, ou seja, o governo paga para ele todo mês a aposentadoria até o dia que ele morra, se um país tem muito idoso, significa dizer que o governo está gastando muito com a previdência social. Então, pode analisar da seguinte forma: um país que tem muito idoso, o governo tem gastos com a previdência social. Por quê? Porque vai ter que pagar para os idosos viverem agora em casa, porque eles fisicamente não estão conseguindo mais, e aí eles se aposentam, abre vaga para o primeiro emprego, para as pessoas que estão começando a vida, tá bom? Então isso é um lado negativo da situação. Uma outra informação aí, deixa eu apagar tudo isso aqui, outra informação importante, né? E aí ele só vem reforçando, né? Que diz assim, expectativa de vida, e ele fala de alguns países. Olha, a Alemanha 79, isso, gente, em 2010, nós estamos em 2020. Isso aí melhorou? Melhorou, claro que melhorou, mas não vai melhorar assim de 79 para 90, melhorou com certeza, tá bom? E aí ele diz, ó, Alemanha 79,4, Espanha 80,4, percebam que a maioria dos países vai girar em torno aí de 78 para cima. Tá bom? Estou falando esses países. Claro que vai acontecer de alguns países da Europa ter um pouco menos. Por isso que a média é de 75, tá bom? Então qual é a consequência? A consequência é gasto judiciário para pagamento da aposentadoria para esse número altíssimo de idosos. Então, na verdade, o governo quer que seu avô morra para não pagar mais aposentadoria, tá certo? Então, como a despesa está muito grande com a previdência social, aí o governo muitas vezes muda a regra para se aposentar. Se você tem que se aposentar, por exemplo, com 50 anos, então agora você vai se aposentar com 60 anos, ou seja, ele vai demorar mais 10 anos para começar a pagar. Isso nós chamamos de reforma da Previdência, ou seja, é uma mudança nas regras para que o idoso tenha direito a receber a aposentadoria da Previdência Social. Tá bom assim? Tudo bem, é isso aí. E aí você tem uma pirâmide etária. Essa pirâmide, ela exatamente mostra num gráfico tudo isso que eu falei. Aí aqui a gente vai analisar a pirâmide da seguinte forma. Vamos colocar uma outra cor aqui, tá certo? Vou deixar vermelho, senão eu vou ter que sair daqui. Bom, a pirâmide etária ela é dividida em 3 partes, tá certo? Aqui embaixo é a base, aqui é o corpo e aqui é o topo, tá certo? A base é constituída de jovens, Um país que tem muito jovem é ruim. Por que é ruim? Porque jovem não trabalha. Jovem não contribui para o desenvolvimento econômico do país. Jovem estuda, tá certo? Então, financeiramente, hoje, ter muito jovem é ruim. Aí você pensa, mas no futuro, esses jovens serão adultos. Aí eu disse, beleza, você garante que todos vão trabalhar? Você não garante. Então é um risco, beleza? A parte do corpo são os adultos, tá certo? É a galera que trabalha, que promove o desenvolvimento do país. Então, quanto mais adulto, a tendência é que seja bom. Pode ter muito desemprego também, tá certo? E lá no topo nós temos os idosos, tá bom? Que quanto mais idosos, a gente viu que é ruim, tá bom assim? Então, a gente começa a analisar a diferença de uma pirâmide etária de um país rico para um país pobre. Num país pobre, como é a pirâmide etária? Geralmente no país pobre, a pirâmide etária, eu vou fazer aqui por cima, tá? É no formato de pirâmide. Muito jovem, tá certo? Pouco adulto e pouco idoso. As pessoas não vivem muito. O país não é. Quando você pega uma pirâmide de um país desenvolvido, você vê que tem uma baixa
taxa de fecundidade, ou seja, o crescimento demográfico é pequeno. Eu tenho muito adulto trabalhando, contribuindo, e eu também tenho muito idoso, porque as pessoas vivem bem, então vão viver mais, tá certo? Então, na Europa, você pode encontrar esses dois tipos de pirâmide etária. Eu quero só chamar a atenção para um detalhe para vocês, tá bom? Eu vou me puxar aqui para mudar só a cor, tá certo? Veja, nessa parte aqui de baixo, que tem os jovens, eles não trabalham. População economicamente inativa, é o PEI. População economicamente inativa, não trabalham. O meio, a parte do adulto, população economicamente ativa, são as pessoas que trabalham. E lá em cima os idosos trabalham, são aposentados. População economicamente inativa. Mas professor, meu avô é aposentado e continua trabalhando. É uma exceção, tá certo? Assim como existe aquele trabalho do menor aprendiz. São aquelas pessoas que têm idade para estudar, mas que vão trabalhar. Mas aí é um trabalho diferente, que tem todo um sistema diferente. Tá bom assim? Então essas são as características gerais da população quanto à expectativa de vida. Tá bom? E o que seria a mobilidade? Veja, mobilidade vem de movimento. Olha aí a palavra. Mobilidade vem de movimento. Você acha que a Europa rica do jeito que é, só vai ter gente da Europa morando lá? Ou tem gente do Brasil que vai para lá? Ou tem gente de todo mundo que vai para lá? Claro que sim. Então aqui nós vamos falar das migrações. Então o que é migração? É a mesma coisa de mobilidade demográfica, ou seja, é o deslocamento de pessoas no continente europeu, tá certo? Só que a Europa passa situações diferentes. No momento da história que teve as guerras mundiais, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, aí eu te pergunto, se você mora num lugar de conflito, você vai querer continuar ou você vai querer sair para não morrer? Você vai querer sair, é ou não é? Então, no momento das guerras, então a Europa foi um local de muita saída de pessoa. Nós chamamos isso de repulsão. O motivo foi ruim, foi morte, repulsão. As pessoas fugiram da Europa, se desmantelaram pelo mundo afora, tá bom? Com o fim da guerra, pós-guerra, a tendência é que a Europa comece a se reconstruir. Aí nós temos a Revolução Industrial e nós temos vários outros fenômenos que promovem o crescimento econômico da Europa. Aí o que é que vai acontecer? O povo quer ir para a Europa. Então o que é que vai? Como é que nós chamamos isso? Nós chamamos de atração. Então as pessoas estão fazendo uma migração de retorno. Os europeus que saíram estão voltando. As pessoas que não são da Europa estão indo. Então a Europa foi um momento de repulsão na época da guerra e de atração no pós-guerra, tá certo? Aí você tem a Europa pós-segunda guerra, os europeus deixaram o continente à procura de novas perspectivas, e aí com o fim da guerra, olha o que ele diz aí, ó, com o fim da guerra a situação se inverteu. A Europa tornou-se um continente atraente para os imigrantes. Lembrando que todas as pessoas que vêm de um país para cá são imigrantes, tá certo? Então quando você está estudando história do Brasil, o professor de história diz assim, os imigrantes portugueses que aqui chegaram. Então, quando você está saindo, você está fazendo a emigração. Olha o bizu para você memorizar, viu, papai e mamãe? Olha como é que a gente faz para o menino memorizar. Ué, eita, assim fica difícil, né? Vamos botar a cor vermelha. Ué, como é que o menino memoriza? É o é de ir embora, tá certo? Então, embora, então é emigração, tá certo? Então, quando a pessoa vai para o exterior, então ele está indo embora, é um movimento de saída. Quando ele está chegando, ele está vindo para o interior do país, então é um movimento de imigração, tá bom assim? Então, é migração e imigração. Então, na época da guerra, aconteceu a emigração, que as pessoas foram embora da Europa.
Passou a guerra, se tornou atraente para os imigrantes, porque eles vieram para a Europa. Imigração veio de fora para cá. Então veio gente da América, veio gente da África, veio gente do Oriente Médio, veio gente de todo canto, por motivos diferentes, tá certo? Vamos seguir. Nós temos aí mais uma informação. Que muitos imigrantes vão para a Europa, muitas vezes sem se planejar, para tentar uma vida melhor, para tentar a sorte, e nem sempre isso é possível. Por isso que a Europa, filmes muito linda e maravilhosa, mas na Europa tem muito desemprego, na Europa tem muita gente morando nas ruas, tem muita gente passando fome. Isso existe, só que não é predominante, certo? E aí ele continua mostrando, olha só, vou até aumentar aqui para ver se você vê, tá? Olha aí, não é? Setinhas em verde e setinhas em vermelho. A verde grossinha são os maiores fluxos, mais gente indo. Já o outro são os menores fluxos. Perceba que você tem essas duas, gente de todo